Boa noite novamente, pessoal. Dando continuidade a esse capítulo, eu resolvi dividir ele em dois vídeos para não ficar muito pesado para vocês e para vocês também estudar a parte certa, né? A minha ideia é trabalhar esta semana e semana que vem esse mesmo capítulo, tá certo? Eu resolvi fazer tudo de uma vez para dar uma possibilidade de vocês começar a fazer todos os exercícios, tá certo? Como eu falei anteriormente, eu falei que uma transformação ela pode ser representada por uma matriz. E uma matriz, ela porventura, ela representa também uma transformação linear, tá certo? Então, essa maneira que nós vamos trabalhar aqui as transformações, ela vai ser mais fácil para operar elas em sistema computacional e em outros. É para você trabalhar mesmo manual, ela é mais simples, tá certo? Seja T de VA, aqui nós vamos ter que considerar tanto a base de V, uma base para V e uma base para W. Porque se eu trocar essas bases, eu vou ter uma nova matriz, que vai representar a mesma transformação linear. Então, é associada às bases que eu vou definir tanto para V quanto para W, tá certo? Nesse caso aqui, para generalizar de uma forma muito grande, nós vamos trabalhar com uma transformação dimensão 2 e W com dimensão 3. Lá ficou V e V, mas ficou errado. Então é V dimensão 2 e W dimensão 3, tá certo? Então nós vamos considerar que A seja a base de V, V1 e V2, e B seja a base de W, W1, W2, W3, tá certo? Respectivamente. Nós vamos seguir alguns passos para chegar nessa matriz, mas depois nós vamos ver que ela vai ser simples para ser encontrada. Não vai ser muito complicado você escrever a matriz da transformação, tá certo? Então nós vamos ter, ele diz o seguinte, ó, qualquer que seja V pertencente a V, como A é a base, então qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear da base. Então vai ser as coordenadas de V em relação à base A vai ser x1, x2. Qualquer vetor de W, aí no caso eu escrevi T de V, porque T de V é igual a W, pertence a W, ele também pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base B, que é a base de W, que vai ser y1, W1 mais y2, W2, W3. Com isso, as coordenadas de T de V, que é a imagem de V em relação à base B, vai ser y1, y2, y3. Tá certo? De transformação linear, nós sabemos que se T de V é igual a I, por definição V é igual a x1 V1 mais x2 V2, então T de V é igual a x1 V1 mais x2 V2, que é igual, aplicando a definição de transformação linear, x1 T de V1 mais x2 T de V2. Aqui nós chegamos no impasse. Eu vou escrever agora T de V1 e T de V2 em função de W1, W2, W3. Aí eu representei aí com as posições da matriz apenas para facilitar o entendimento. A1, V1, W1, ou W1 na verdade, A21, W2, A31, W3 e assim sucessivamente. Agora nós vamos fazer a substituição de vetores e comparando com a equação 1, que é a imagem de T de V. Ó. T de V é igual a y1, W, y2, W2 mais y3, W3. Ficou faltando também ali alguma coisa, né? Fazendo as comparações e as substituições adequadas, nós vamos chegar nesse sistema aqui, ó. Y1 x2, y2 A21 x1 mais A22 x2, y3 x1 mais A32 x2. Esse daqui nós vamos ter um sistema linear. E nós vimos que todo sistema linear pode ser escrito na sua forma matricial, que vai ser igual à matriz das variáveis y, y1, y2, y3, a matriz dos coeficientes A1, A12, A21, A22, A31, A32 e a matriz dos termos independentes, que é o x1 e x2, tá certo? Essa forma matricial
da seguinte maneira, ó. Nós vamos ter a T de V, a matriz da imagem em relação à base B, é igual a T de AB, que essa aqui é a chamada matriz da transformação, e T de V em relação à base A, quer dizer que as coordenadas de V em relação à base A. E aqui eu quero as coordenadas de W de W em B, tá certo? Então lembra que a base aqui ela é determinante, tá certo? Dando continuidade aqui, nós vamos chegar naquilo que eu já tinha dito. Ó. A matriz T de A em relação a B, quer dizer que a transformação de A, que A é a base de V, e B é a base de W, denominada matriz de T em relação às bases A e B, matriz transformação. Nós temos a seguinte observação. A matriz é de ordem 3/2, quer dizer o quê? Que a dimensão de V é 2 e a dimensão de W ela é 3. Isso eu já tinha explicado anteriormente. A matriz transformação depende das bases A e B consideradas, isto é, a cada dupla de base corresponde. Se eu mudar a base A e mudar a base B, eu encontrar uma outra matriz, mas vai representar a mesma transformação. Ela vai transformar os mesmos vetores de V nos mesmos vetores de W. Eles vão estar associados. Não faz, mas não irão ao, não vai. Aí mudou a base, você vai encontrar uma nova matriz, mas ela vai ter que relacionar o mesmo vetor V de V ao vetor W de W. Para facilitar na hora de montar essa matriz, é bem mais simples do que a gente fazer a fórmula geral. No primeiro caso, ó, ele vai mostrar bem para vocês, tá certo? Ó, quer dizer que as colunas da matriz transformação são as componentes da imagem dos vetores da base A em relação à base B. Quer dizer o quê? Que a primeira coluna é T de V1 em relação à base B. Quer dizer que a imagem do vetor V1 em relação à base B. Quer dizer, o que você vai fazer, gente? Você vai pegar o primeiro vetor da base, entendeu? Você vai encontrar T de V1, encontrou o vetor. Aí você vai fazer o que agora? Encontrar as coordenadas desse vetor. O que seria isso? Escrever uma combinação linear dos vetores da base B, que é o W1, W2, W3, tá certo? Encontrou as coordenadas, aí vai ser a primeira coluna. Depois você vai pegar o vetor 2 da base A. Você vai encontrar a imagem dele aplicada na transformação. Feito isso, o que você vai fazer? Encontrar as coordenadas de T de V2 em relação à base B. Você vai escrever T de V2 como combinação linear de W2 e W3. E de uma forma geral, você pode fazer isso ação linear. A gente não tem que se fechar em apenas esses casos, tá certo, gente? Então, se tivermos uma outra transformação do R2 em R3, então, se você tiver uma transformação de espaços vetoriais de dimensões 3 em 3, então nós vamos ter uma matriz 3×3. Aí quer dizer que nós vamos ter 3 vetores para V, na base de V, 3 vetores na base de W. Vocês vão encontrar a imagem de cada um deles e depois escrever em função da base B. E assim sucessivamente, independente, e vocês vão escrevendo primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, sempre na mesma ordem. Lembrando sempre uma coisa, gente. A base, apesar que tem lá como se fosse conjunto, que tem a chave, ela na verdade ela é conjunto ordenado. V1 é o primeiro, V2 é o segundo, V3 é o terceiro. Você não pode alterar a ordem, senão não obter a transformação. Então lembre sempre isso. Se você trocar a ordem dos vetores, nós vamos ter uma outra base, nós vamos ter uma outra matriz, tá certo? Beleza? Nós temos aqui
duas observações. A primeira diz o seguinte: no caso de serem A e B bases canônicas, aí facilita as coisas, entendeu? Se a base quer dizer que o próprio vetor muito. Aí nós deixamos de escrever aquela. Aí a matriz da transformação vai ser apenas T entre colchete e não vai ter A e B, porque vai ser base canônica, que é a chamada matriz canônica de V, tá certo? Então tem-se que T de V, a matriz das imagens vai ser igual a matriz da transformação vezes a matriz dos coeficientes, dos termos independentes, tá certo? A segunda, dada uma transformação linear T, a cada dupla de base A e B corresponde uma matriz transformação. Recíproco a B, podemos encontrar a lei que define T. Quer dizer o quê? O que foi dito anteriormente, que toda transformação ela pode ser representada por uma matriz. E representa uma transformação A. Então nós podemos fazer esta comparação, entendeu? Nós vamos para a última parte desse vídeo, que nós vamos trabalhar com a parte de operações com transformações lineares, tá certo? Ela é bem simples, não tem muito trabalho para fazer. Nós vamos ter as operações, vamos ter 3 operações, a de adição, multiplicação, escalar e compor. Nós vamos notar o seguinte: se eu for somar duas transformações, lógico que elas têm que ter os mesmos, tem que ser T1 de V em W, T2 de V em W. Os espaços vetoriais têm que ser o mesmo, tá certo? Então, para me somar elas, eu posso somar as leis de formação delas, ou eu posso somar a matriz transformação dela. Se eu quiser encontrar a matriz transformação da soma de cada transformação, da transformação T1 é a matriz de duas transformações lineares, tá certo? Quando você vai para a multiplicação por escalar, quer dizer que você quer multiplicar uma constante vezes uma transformação linear. Então, nós podemos multiplicar a constante vezes a lei de formação da transformação, ou nós podemos simplesmente multiplicar a matriz transformação T vezes alfa. Alfa vezes a matriz. Que aí nós vamos ter uma matriz transformação, que é a multiplicação por escalar, que vai ficar bem mais simples de fazer. Não é necessário você multiplicar e depois encontrar uma outra matriz transformação. Só multiplicar a matriz transformação que você tem pela constante que você está multiplicando a transformação. E você tem o conjunto V, associa os vetores de W, e W associa os vetores de U. Então, você tem V associando a W, W associando a U. O que nós podemos fazer? Já a partir de V para W. Ou V para U, né? Para W já está associando. Nós podemos pegar um caminho, um atalho. Que aí nós chamamos composição, que tem tudo a ver com composição de funções, não altera tanto. Então, T2 bola T1, na verdade é T2, mas aí para ter essa composta, nós temos que T1 tem que dividir em W, W em U. Nós vamos partir, encontrar a composta que vai de V em U. Tá entendendo? Ela vai fazer de V em U. E o que nós vamos fazer? É só você multiplicar as matrizes transformações. Para encontrar a matriz transformação da composta, eu multiplico a matriz transformação de T2 vezes a matriz transformação de composta. Tá certo, pessoal?